Olá, Ikifam! Estamos aqui para gravar o quarto episódio do nosso Wikipod e hoje temos um convidado especial. Ele diz que ele é apaixonado por comunicação e gosta de fazer trabalhos impactantes que tocam o emocional das pessoas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Olá, obrigado Madina, obrigado pelo convite e família Ikigai. E espero ser útil, né? E termos uma boa conversa. Eu acredito que sim. Bem, Daniel, conta-nos um bocadinho da tua trajetória, um bocadinho daquilo que já viveste no mundo do marketing, da comunicação, até hoje. Contar a trajetória. Uau! Eu sou Daniel, não estudei comunicação em primeira instância, estudei informática de gestão, mas desde muito cedo, desde os meus 18 anos, estava no segundo ano de faculdade, comecei a trabalhar em comunicação, primeiro em televisão, depois numa agência de publicidade, no caso a DDB Moçambique, onde tive 10 anos, e nos últimos 5 anos assumi um desafio a solo, que já não é solo, que é a Emotion, que é uma agência de comunicação pequena, mas é muito ambiciosa e com muita energia, com gente apaixonada que muito me orgulha. Tu perguntaste-me sobre experiências, já tive tantas. Felizmente, ao longo da minha trajetória, já trabalhei com marcas de telefonia móvel, amarelas, vermelhas, setor automóvel, setor de vários eventos, publicidade, shooting fotográficos, eventos digital, ativações, um bocadinho de tudo. Felizmente já tenho um background que me orgulha muito e, acima de tudo, muito na base da curiosidade e de relações humanas, oportunidades e trabalho. Que bom, muito trabalho. Bem, nessa trajetória toda de muita aprendizagem, consegue resumir em uma frase o que o motivou nessa longa trajetória? Eu acho que é na empresa em que eu estive anteriormente, que eu disse que era DDB, eles tinham uma frase interessante que definia muito a forma de estar que eu gosto, que é inimigos do vulgar. Ok, interessante. E isto junta com uma palavra, esta frase, inimigos do vulgar, junta com uma palavra que eu gosto imenso, que define-me imenso, que é curiosidade. Então eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui uma pessoa que quis ir para além daquilo que é óbvio. Um bocadinho como pela positiva, aquelas crianças que começam a fazer perguntas aos pais, porquê? Eu também, para além do porquê, queria saber como. Então sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui uma pessoa que quis saber como é que foi pensado, como é que foi executado e como é que eu poderia fazer. E isto obrigou-me também a pensar também em soluções inimigas do vulgar, como eu disse, por exemplo, nós não estamos na América, que existem muitos orçamentos, muitos recursos, muitos profissionais altamente capacitados, como é que nós podemos fazer de uma forma criativa? E aqui, por exemplo, estamos aqui numa sala que mostra imenso isto, como é que o moçambicano pode criar um podcast. Temos condições e temos muita força de vontade e estamos aqui a criar um podcast interessante. Eu acho que somos um bocadinho parecidos em pensar fora da caixa e tentar trazer coisas um bocadinho diferentes daquilo que é o padrão, do que as pessoas já estão habituadas. Acho que já estão muito familiarizadas em todo mundo de trazer as mesmas coisas. Então, deixa pensar um bocadinho a mais, deixa sair um bocadinho da curva. Bem, falando um bocadinho do tema de hoje, que são as estratégias para as campanhas 360, uma vez que as marcas têm apostado na comunicação ou nos meios de comunicação para divulgar os seus produtos, os seus serviços, aquilo que elas defendem e por aí vai. Como agência, como é definir uma estratégia para uma marca? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque felizmente, hoje em dia as marcas já começam a perceber a vantagem de ter uma estratégia. Quando eu comecei há 15, 17 anos, ainda não percebia esta percepção de estratégia. Havia muita questão das pessoas que queriam peças soltas e que as peças soltas mais à frente funcionariam por si só, okay? E podiam se integrar mais à frente.
E hoje em dia cada vez mais existem clientes, existem pessoas nas marcas que têm este pensamento de que, sim, antes de andarmos, vamos pensar qual é o melhor percurso que vamos seguir. E a estratégia começa aqui. Eu disse há pouco porque eu dizia que eu gosto de saber perguntar como, não só porquê. Na estratégia também vem uma pergunta que é primordial, que é para quem? Porque não há nenhuma estratégia, a meu ver, que faça sentido se tu não estás a pensar no para quem. Nenhuma marca comunica para si própria. Todas as marcas comunicam para um propósito e esse propósito muitas vezes é relacionar-se com uma pessoa, com um cliente, com um público, com esta persona, que quanto mais nós conseguimos definir quem é esta pessoa, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são os seus desafios, as suas conquistas, o que é que lhe faz feliz, o que é que lhe faz pensar todos os dias, nós estamos muito mais próximos de conseguir impactar. Eu, sem dúvida, acredito em marcas que colocam-se num segundo papel e colocam-se em primeiro lugar sempre o seu público, ok? É para elas que nós existimos, é por causa das pessoas que nós existimos. Então, para quem é das perguntas mais importantes que a gente tem que fazer. E depois tens aquele tal Golden Circle, né, do Simon Sinek, que é o porquê, tipo, porquê, o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres impactar. Então juntas para quem, como, porquê. Se tu tens este propósito bem definido, bem alinhado, é muito mais fácil tu conseguires ir buscar insights. E vais buscar insights em qualquer lado. Podes ir buscar insight nas pessoas, que é estupendo, que é ir buscar conversar com pessoas, conversar com o mercado, observar, visualizar como é que são os seus hábitos, as suas formas de estar, o que é que, por exemplo, hoje em dia tens a vantagem das redes sociais, o que é que este tipo de pessoas escrevem, o que é que este tipo de pessoas leem. É muito importante que tu consegues criar um laço, tu começas a desenhar uma pessoa, tu começas a visualizar a Madina, né? Tipo, ok, a Madina estudou isto, a Madina anda de chapa, então se a Madina anda de chapa, tem duas opções para impactar a ela, por exemplo, o próprio Chapa tem um touchpoint, o rádio do Chapa, o podcast no telefone, e qual é o formato que a gente pode pensar, aí já começas a juntar pontinhos e vais chegar até a tua estratégia. E também podes buscar também insights interessantes lá fora. Hoje em dia existe uma riqueza na internet, basta ir ao teu Google pesquisares. Felizmente nós na nossa área de comunicação também já começamos a ter bibliotecas interessantes, desde Behance, desde LinkedIn também já tem coisas interessantes, tens cursos, tens páginas do Brasil, tens coisas da Índia, tens páginas da Europa, de agências, tens festivais de publicidade como o Loris aqui ao lado, em que tu podes ir ver case studies, podes ver trabalhos anteriores, podes ver como é que estas marcas impactam também os seus públicos e começas logo também a definir o teu insight, a tua forma de tu colocares na tua estratégia. Mas isto também junta-se a uma coisa que é muito importante, que é o que é único na tua marca, né? Porque estratégia é interessante, saberes para quem vais fazer é interessante, mas uma coisa que ninguém pode tirar de nós é a nossa unicidade. Então, as marcas, ao conseguirem identificar também aquilo que é único, quais são os seus valores, qual é a sua forma de estar, qual é o seu tom de comunicação, qual é que é as valias que lhes fazem única, qual é a forma como eles tocam única, juntas estes insights e fazes uma estratégia tendencialmente mais vencedora, mais próxima de ter o sucesso. Bem, relativamente à entrega de valor, como explicar para um cliente que antes do produto nós devemos entender e sentir a dor dos nossos clientes ou sentir a dor das pessoas que nós queremos atingir e ver se o nosso produto ou o nosso serviço se encaixa na estratégia que vai ajudar a sanar essa sensibilidade. Existe, felizmente, hoje em dia, disciplinas interessantes como Human Centered Design, em que coloca o indivíduo no centro de tudo aquilo que tu desenvolves para o sucesso. Se tu pensares da seguinte forma,
vamos dar um exemplo de um setor de atividade, um setor, por exemplo, ontem antes de ontem fui a um restaurante para dar uma celebração de aniversário de uma pessoa amiga e é um restaurante bem localizado, com um excelente menu, com um serviço de recepção excelente e nós comentámos um desafio interessante que foi a primeira vez que tentei vir aqui a este restaurante e não consegui lugar de estacionamento. E isto é um touch point que nós ainda não pensamos tanto aqui em Moçambique. Por exemplo, a pessoa dizia, eu também a primeira vez que eu tentei vir a este restaurante eu desisti porque dei 2-3 voltas e não apanhei um lugar para estacionar. Isto faz com que as marcas tenham que começar a pensar também no seu valor, não só dentro das suas fronteiras, não só dentro das suas paredes, mas também naquilo que é o caminho até aqui, que é a jornada do consumidor. E aqui começa todos os insights importantes do valor, né? Da questão de como é que tu juntas todas as disciplinas de comunicação na tua estratégia. E falando em 360, que é, por exemplo, se tu fazes a gestão, tens uma página nas redes sociais, começares a fazer os posts através de palavras-chave, almoços, jantares, aniversários, festa, celebração, esta comunicação. E se calhar, quem não tem tanto dinheiro, isto aqui é interessante, a comunicação hoje em dia já é democrática, permite que tu, com mais ou menos budget, tu consigas atingir o teu público, como tens as senhoras das carrinhas que vendem comida, que mais ou menos às 11h30 ou 11 começam a mandar fotos dos pratos ultra deliciosos e tu estás naquele momento em que estás com uma fominha e dizes, não me sabe nada mal esta ideia. Isto é o primeiro touch point da comunicação. Mas voltando ao exemplo que eu falava do restaurante, se calhar tu impactaste na rede social, mas tu esqueceste do touch point que é o estacionamento. E nós ainda não pensámos nisto aqui em Moçambique e depois começamos a colocar-nos não pode ser porque não confiamos nisto, não há segurança naquilo. Mas se calhar, e aqui posso estou a supor, e aqui passa muito, a vantagem da comunicação e a vantagem do marketing é que não há certezas, é tudo na base da tentativa, podes fazer estudos de mercado, podes fazer observações, mas pode dar errado mesmo assim, ou pode dar muito certo investindo no mínimo. Mas se calhar podia imaginar se aquele restaurante tivesse um serviço de estacionamento com lugares marcados para clientes selecionados, os seus melhores clientes. E já existem, por exemplo, supermercados em Maputo em que tu tens lugares marcados, que és cliente e tu sentes confortável nisto, né? Existe aquele supermercado que se calhar tu encheste o carrinho e queres ir até a porta do carro e porque estás numa zona nobre da cidade e tu não queres, estás com um casaco de fato ou as mulheres do seu salto e não vão estar ali a carregar a saco de compras. Este serviço de acompanhamento faz com que tu digas eu quero ir naquele supermercado porque naquele supermercado se calhar eles já me tratam por Madina, já me tratam por Edmilson, já sabem mais ou menos que a Madina gosta de um queijo e dizem Madina, recebemos o teu queijo preferido. Já sabem que a Madina naquele momento de ir embora, que a Madina está a vir de um dia de trabalhos difícil e se calhar já sabem, vamos ajudar a Madina com outras coisas no carro. Tudo isto, parecendo que não é estratégia, tudo isto é forma de comunicar junto do seu cliente, que não é só simplesmente aquilo que as pessoas visualizam como marketing igual a publicidade. Não, o marketing tem os tais 4 P's, que já chegam a 8 P's hoje em dia, que todos juntos somados trazem valor. E uma coisa que eu acabo de lembrar agora, no exemplo que o Daniel deu, é em relação ao preço nas redes sociais. Eu fico um bocadinho chocada porque no tradicional, em todo sítio onde vamos, tem preços. Nos supermercados estão lá os preços estampados, no mercado os preços estão lá, nas lojas os preços estão lá, mas nas páginas as pessoas mandam uma mensagem interna. Tem lá a comunicação e tudo, tem os produtos, tem as palavras-chave, mas não tem um preço. E a pessoa... Eu por exemplo, desisto. Não consigo mandar mensagem a perguntar quanto é. E a coisa pode ser bonita, pode ser atraente, mas se não tem um preço, eu desisto. E é algo que muitas das marcas que estão a surgir agora não entendem a necessidade ou a importância
que o preço faz no produto ou na comunicação que eles querem transmitir para os clientes, porque nós clientes, eu Madina como cliente, sou um bocadinho preguiçosa. Se eu não vejo lá blusa X toda bonita, tecido X, Y, Z, não tem preço, eu vou comprar noutro sítio. E eu acredito que as marcas não estão a perceber essa parte de colocar o preço, ou porque pensam que se colocar o preço a pessoa vai achar muito alto, vai achar muito barato, mas nós já estamos habituados ao tradicional, que alto ou baixo o preço está lá. Então eu quero saber qual é a opinião do Daniel em relação a este assunto. Essa é daquelas perguntas, eu particularmente, se me perguntares a minha opinião pessoal, eu acho que não há mal nenhum em colocar o preço na tua comunicação. E acho que se eu puder poupar, desculpa a expressão, tempo do meu cliente, por que eu não vou fazer isso? Hoje em dia, talvez os recursos mais difíceis que as pessoas têm é ter tempo. E quando digo tempo, também digo de atenção a detalhes. Se calhar eu tenho uma hora de tempo, estou aqui numa pausa de almoço ou coisa assim de género, e tenho tempo naquela uma hora para ficar ali a ver as redes sociais, mas eu não quero ter naquela uma hora mais dores de cabeça, como tu disseste, que me excluem, tenho que fazer mais uma ação, mais 2 ações, mais 3 ações, não há necessidade de fazer isto, não é? Mas é a estratégia que algumas pessoas adotam e temos que respeitar e temos que entender porque é que eles fazem. Se perguntares a minha opinião pessoal, eu acredito que estas pessoas que fazem este tipo de estratégias estão numa fase, algumas vezes, não tão maduras do seu negócio, minha opinião pessoal, e que também, por não estarem tão maduras no seu negócio, colocam todo o peso do sucesso da sua comunicação no seu preço. E esquecem-se que se calhar o preço não é o mais importante. Se não fosse assim, desculpa a expressão, o Taíbo não estava a vender camisas, chapéus e lenços. Não, ou então, no caso eu não tenho que obrigar o meu cliente a ter a questão de mandar uma mensagem e esperar algum tempo para ter resposta. Não, ok, se não queres colocar na tua rede social, arranja a forma de que o teu utilizador, o teu público-alvo consiga, à distância de 2 cliques pelo menos, chegar até o preço. Porque acima de tudo é isto para mim, é tudo a volta de valorizar o cliente, valorizar o tempo do cliente, valorizar o meu produto também e perceber e também valorizar também os meus serviços para o cliente, não colocar tudo no mesmo pote, preço. Eu não me importo se calhar de comprar, hoje em dia já existe, senão o sucesso, por exemplo, que aconteceu com o Covid das compras online de supermercados, já tens a Vodafone criou o Bazar, existe Yupi, havia a Porta, havia outras soluções no mercado que te permitem fazer compras. Os mercados também já começam a ter isto, as soluções de compras online. Tu começas a valorizar isto. Se calhar pode ser um bocadinho mais caro, mas valoriza o cliente o seu tempo. Então, são outras propostas de valor que tu acrescentas que não pode ser só o preço. Porque se for pelo preço, eu dizia pouco que nós somos uma agência pequena, por exemplo, a Emotion. Se eu quisesse ser uma agência que fosse pelo preço, para trabalharem connosco, muitas vezes, se calhar, uma agência muito maior, como existem outras maiores no mercado, e eu chegar porque tem uma capacidade de pagamento e de oferta, de staff, de recursos, se calhar eles deviam baixar o preço e matavam a concorrência. É possível, algumas empresas fazem isso em alguns mercados. Se a tua proposta de valor fosse só baseada no preço e nada mais, tens os dias contados. Pois é. Ou tens o mercado contado. Bem, já que estamos a falar de preço, de agregar valor, como é que as marcas pequenas podem agregar valor e criar autoridade para as suas próprias marcas? Agregar valor e criar autoridade. O que é autoridade? Né? Acho que esta é a primeira questão. Eu acho que eu associo a autoridade a uma palavra que é direito. E digo direito porque é direito de estar no mercado. Okay? Se tu és uma marca que está no mercado,
vamos lá dizer, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos para frente, quer dizer que tu conquistaste de alguma forma um espaço. Conquistaste vendas que te permitiram cobrir o teu investimento, ou pelo menos igualar ou teres uma perda aceitável. E isto quer dizer que tu tens mercado, tens vendas, tens público, tens feito alguma coisa que te diz que, ei, pessoal, eu tenho o direito de vender isto. Eu tenho o direito de vender isto, eu tenho a propriedade de falar sobre, vamos lá, unhas, cabelos, roupa, o que quer que seja. Então, esta é a primeira questão que tu tens que ter. Tens de ter o direito, tu tiveste evidências que te dizem que eu já consegui fazer, se calhar, gestão de 10 páginas. Então, com base nas 10 páginas que eu fiz nas redes sociais, eu já consigo falar-te de engajamento público, falar de horas. Então, tens o direito para falar sobre isto, como content manager. O mesmo acontece com as marcas. Aqui tens aquela tal autoridade. E isto tudo pode juntar uma outra coisa que é, quando tu tens esta trajetória, tu já também tens noção do teu cliente. Tu colhes aquilo que são os insights que nós falamos lá atrás. Tu já conheces os teus clientes, tu começas a juntar os pontos, começas a definir perfis, começas a perceber se calhar a Madina gosta da marcação, se calhar a Madina tem isto, tem aquilo. Tu juntas, fazes o teu perfil. Tu fazes o teu perfil e tu vais escalar o teu mercado. Tu vais escalar o teu negócio. Bem, já falamos das marcas, já falamos um bocadinho de agregar valor, falamos de autoridade. Daniel, acredita que uma marca deveria apostar mais nas campanhas que de alguma forma sensibilizem as pessoas, ou seja, não só fazer uma campanha por fazer, mas fazer uma campanha, como o Daniel gosta de dizer, que vai impactar as pessoas? Há uma história que eu gosto muito de contar, que é... vamos lá, Madina, tu tens um namorado, ou tens um marido, ou tens um companheiro, com quem tu privas a tua vida. E imagina que tu tiveste um dia muito mau de trabalho, ok? E o teu marido chega a casa, o teu namorado chega a casa e oferece-te uma rosa, ok? Mas se calhar o teu namorado não chegou naquela hora que tu querias, ou não chegou um bocadinho mais tarde. E ele entrega-te uma rosa e tu dizes, num dia mau tu vais dizer tipo... Qual é o nome dele? Ok, não vamos dizer. Edmilson, ganhaste aqui uma namorada. Então Madina, toma aqui esta rosa. Olha, Madina, ele entrega-te a rosa. Num dia mau tu vais dizer tipo... Fogo, tu chegas nesta hora e tu ainda estás-me isto, queres-me babar só com isto? Ainda é capaz de lançar. Ainda és capaz de lançar. Num dia bom, tu se calhar vais dizer, que bom, ficas feliz. E nós como marca temos de ter uma coisa que é muito importante, chamada intenção. Comunicar sem intenção é de abrir uma caixa de Pandora que não tem fim. E nós não podemos ter esta questão de lançar os dados e tirar sorte. Tens de ter uma intenção, nós falamos muito também a questão do call to action. Qual é a ação que tu queres que a pessoa tenha depois de ser impactado pela tua campanha? E nós daqui é chorar, é ter uma gargalhada, é ter uma lágrima de lembranças positivas, é ir comprar, sair de casa e dizer uau, eu quero este hambúrguer, eu quero este carro, tipo, o que é que tu queres? É muito importante teres uma intenção. E voltando ao Edmilson que trouxe da rosa, por mais que o Edmilson tenha chegado 5, 10 minutos tarde, se o Edmilson fizer um bilhete, imagina, e dizer, olha, Madina, estava no meu escritório, vi esta rosa linda e que floriu e que fez-me lembrar daquele dia quando eu te conheci, que tinhas um vestido desta cor, então, e fez-me feliz, então naquele momento eu estava feliz, eu quero que tu também sintas a mesma felicidade e aceites esta rosa. Ele estabeleceu a intenção. Ele fez com que tu
nós falamos de pensar fora da caixa. Neste momento estás a fazer com que tu entres na caixa do Edmilson. E a caixa do Edmilson está forrada com esta rosa, está forrada com um quadro que tem aquela memória, tem um quadro que diz que a cadeira que tu vais sentar é desta forma e que se calhar vais ter este conforto. Tu fechaste a caixa. Então é isto, intenção. Qual é a intenção que tu queres fazer? Uau! Gostei muito da história, acho que me fez repensar em alguns pontos que muitas das vezes nós ignoramos quando estamos a criar uma estratégia, que é entender o antes e o depois do que vai acontecer quando formos a colocar no ar essa estratégia. Bem, em relação à comunicação tradicional e digital, qual é a opinião do Daniel, visto que a nova geração tem apostado muito nas campanhas ou no digital e acaba esquecendo um pouco o tradicional, sendo que as massas abrangem os dois lados? Lembras-te que falamos um pouco de pessoa, público, né? Se tu queres comunicar, tu tens que comunicar na língua da pessoa. E quando digo língua, falo no meio, no canal que a pessoa está. E também tens que comunicar no canal que a pessoa está, também dependendo do teu budget. Então eu acredito muito neste equilíbrio, ok? O que é que tu tens de recursos e o que é que tu consegues aceder também e onde é que as pessoas estão. Então, se o teu público está nas redes sociais, ok, fixe, ataca-lhe para essa rede social. Mas eu gosto, estamos a falar para pequenos empreendedores, né? Estamos a falar acima de tudo para pequenas marcas. Existe uma coisa que é interessante, eu não vou falar de meios tradicionais e digitais, porque o tradicional tendencialmente, infelizmente, no nosso mercado e no mundo global, é sempre muito mais caro o tradicional do que o digital. Tirando a rádio, que continua a ter preços muito incríveis e consegues ter um alcance enorme, o digital continua a ser a forma mais barata de atingir o teu público. Mas se estamos a falar de investimento, o investimento que eu acredito que seja mais rentável de todos, em vez de conquistar clientes novos, é reter os teus clientes atuais, fazeres com que os teus clientes atuais fiquem felizes com tudo que tu fazes, esse investimento é mais baixo, e fazer com que os teus clientes virem teus embaixadores, este investimento ainda é mais baixo. Porquê? Porque um cliente feliz traz outro cliente. Tu tens aqui à frente do café, se calhar tu estás no restaurante e tiveres um prato bonito, tiras uma foto, partilhas, as pessoas vão dizer: uau, Mandira, que prato bonito, onde é que isto é? Eu dou-te a minha experiência pessoal na Emotion. Os primeiros clientes que acreditaram em nós são clientes com quem eu já tinha privado e impactado positivamente e que trouxe uma experiência que as pessoas disseram: eu confio nos valores do Daniel, se ele está a iniciar uma jornada nova, eu acredito que os valores que ele está a transportar são os mesmos para a empresa e eles acreditaram em nós, apostaram em nós. Nós nunca fizemos, excepto há 2 anos, tínhamos uma peça de comunicação, tínhamos uma solução que era de live streaming e live streamings. Nós começamos a fazer em 2019, com o início da pandemia, e tínhamos muita capacidade para fazer. Fizemos uma campanha e não tivemos ninguém. Não tivemos uma única venda com base naquela campanha. Mas tivemos muitas vendas com base no trabalho que nós íamos fazendo com os nossos clientes. Em que os nossos clientes, acreditando naquilo que nós fazíamos, trouxeram-nos mais negócio deles próprios, aumentaram o seu investimento na nossa agência. Os nossos clientes trouxeram os seus clientes, os seus parceiros, os seus conhecidos, e quando me perguntavam: eu preciso de uma solução de comunicação, olha, conheço a Emotion, está ali o Daniel, está aqui o contacto, invistam neles.
E aqui, eu falaste há pouco tempo do investimento no digital versus tradicional. Este, podes dizer que é talvez o maior investimento que tu podes fazer numa marca a nível do investimento tradicional de comunicação. É aquela questão da expressão do bazar, em que a mamana já conhece os seus clientes e está todos muito felizes, e antigamente até havia aquela venda de porta a porta, com peixe fresco. É isto é que as pessoas procuram hoje em dia, são serem tratadas como únicas, ok? Então, se quiseres falar de investimento, para mim, o primeiro investimento que tens de considerar é no tradicional, e isto tudo se chama tradicional, do investimento em fortalecer os teus clientes próprios, ok? Se quiseres falar em outros meios, sim, ok, para a rádio, ok, podes ir, mas será que faz sentido? Tens que perceber o que é que estás a vender, para que é que serve, para quem estás a comunicar e qual é o perfil desta pessoa, porque nada vale tu comprar se calhar um perfil na televisão, na rádio das 15 horas e se calhar estás a fazer um produto que seja para um jovem que está a trabalhar numa empresa e que só sai do escritório às 18, 19 horas e não vais ter impacto. Bem, uma coisa muito interessante que o Daniel falou foi fidelizar os clientes. Eu acho algo extremamente importante e que necessita de muito cuidado, porque as empresas ou as pequenas empresas, como estamos a falar, devem ter mais atenção em acompanhar o processo pós-venda. Se o cliente gostou, se o cliente não gostou, quais são as opções que vão agradar o cliente da próxima vez. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença porque, como o Daniel falou, um cliente feliz é um cliente que traz mais clientes. O marketing boca a boca, eu acredito que sempre vai ser o melhor. E nós moçambicanos gostamos imenso de uma boa referência. Gostamos, pois. Bem, Daniel, já estamos na reta final do nosso Wikipod. Eu queria saber quais são as considerações finais, uma sugestão de um livro, um filme, um documentário ou qualquer coisa que as pessoas possam ver para aprender mais. Uma consideração final, a primeira delas que eu posso dizer é que façam. E quando fizerem, aprendam, melhorem e façam de novo. Se errarem, se não der certo, aprendam. Ninguém acerta todos os dias. Ninguém vai ter sucesso todos os dias, não é possível. Eu também não tenho sucesso todos os dias, ninguém tem sucesso todos os dias. Mas todos os dias eu posso aprender. Então, nos aprendizagens eu vou evoluir e vou ser melhor, ok? Sugestão de livro. Start with the Why, Simon Sinek. Simon Sinek, acho que é uma boa opção. Sim, acho que é isto. Acho que façam. Acima de tudo, façam. Testem. Então, WICFEM, acima de tudo, como disse o Daniel, façam. Muito obrigada por ficarem até aqui. Beijinhos e até o próximo Wikipod.